Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é Deus conosco, a água viva que sacia nossa sede de plenitude. Ele nos ensina o caminho de superação dos legalismos e nacionalismos que dificultam a aproximação e o diálogo entre pessoas e povos. Proporciona-nos a possibilidade de reconhecer o rosto de Deus nas tradições e culturas diversas e, assim, adorá-lo em espírito e verdade. Livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Salmo 94. Hoje não feche o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar,
perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhes Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Como sabemos, os samaritanos eram considerados inimigos históricos dos judeus. Era um povo de raça mista e possuíam outra concepção religiosa. Para um judeu, ser chamado de samaritano era enorme ofensa. A origem dessa hostilidade remonta ao tempo da invasão assíria no Reino do Norte em 722 a.C., quando a cidade de Samaria foi destruída e boa parte da população deportada. A região foi povoada por colonos assírios, que se casaram com hebreus. Mais tarde, no período pós-exílico, o sistema religioso do Templo de Jerusalém excluiu os samaritanos.
Jesus passa pela região de Samaria, na cidade de Sicar, antiga Siquém, onde fora enterrado Josué, o sucessor de Moisés. Jesus está fatigado e senta-se à beira do poço que havia sido do patriarca Jacó. Na tradição judaica, o poço representa a garantia da água oferecida por Deus ao povo, como a água jorrada da rocha durante o Êxodo. O poço é figura do culto e da lei judaica, cuja autoria era atribuída a Moisés. Da observância da lei e do culto brotava a água viva da sabedoria. A ideia dominante era que o poço da água viva era o próprio templo de Jerusalém. Jesus está em caminhada. Chega ao local do poço à 6ª, o que corresponde ao meio-dia. É a mesma hora em que vai ser condenado à morte. É o final de sua caminhada. Com sua morte, Jesus se torna o caminho para todos os que o seguem. Ao sentar-se no poço, está, na verdade, revelando que ele mesmo é o poço da água viva. Toma o lugar da lei, do culto, do templo. João vai dizer que Jesus, ao morrer, será traspassado por uma lança, e do seu lado sairão sangue e água. A mulher representa o povo samaritano com sua tradição religiosa. Seus 5 maridos são uma referência aos 5 deuses cultuados pelos antepassados. Jesus oferece à mulher o verdadeiro culto, que é Ele próprio. De fato, quem toma a iniciativa do diálogo é o próprio Jesus, e pede água. Corresponde à atitude do próprio Deus da aliança, que sempre busca seu povo apesar de suas infidelidades. A samaritana, o povo impuro e marginalizado, não os líderes religiosos de Jerusalém, reconhece Jesus como o Messias, fonte de onde jorra água para a vida eterna. A grande novidade de Jesus é a proposta de total mudança de mentalidade com relação a Deus. Ele o chama de Pai. E, como Pai de todos, não necessita de um lugar determinado para ser cultuado, nem em Samaria, nem em Jerusalém. A mudança de mentalidade também significa entrar numa nova relação com o próximo, a qual derrubará as barreiras entre judeus e samaritanos. Ambos os povos poderão adorar a Deus, já não com rituais fixados pela rigidez legalista, mas em espírito e em verdade. Sendo a fonte de todo amor e de toda vida, Pai de todos os povos, Deus deseja ser adorado de modo verdadeiro, em todos os lugares. Ele busca pessoas que o adorem com lealdade. Jesus, o Filho, viveu o amor desta maneira. Na fidelidade ao Pai, deixou-se conduzir pelo Espírito da verdade. Do coração de todos os que seguem Jesus, brotam rios de água viva, pois saberão amar como Ele amou. Oremos. Bendito seja, Senhor Jesus, Tu, o Messias, o Salvador do mundo, porque nos revelas a água viva da Tua presença e nos levas a adorar o Pai no Espírito e em verdade. Bendito seja pela água do batismo. Nós te pedimos pelas crianças e pelos jovens que conduzimos para Ti, e por todos os futuros batizados. Faz com que tenham sede de Te conhecer. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.